já que eu já estou investindo, vou tentar ver aí como é esse lance. Só que a minha mentalidade era uma mentalidade de quê? De especulação. Aí você pode perguntar, pô, Alexandre, mas como é isso? Como é isso? O que é mentalidade de especulação? É a mentalidade de ganho, é a mentalidade de levar vantagem, é a mentalidade de não acumular, é a mentalidade de comprar e vender as coisas para ter lucro. Aí você pode estar me perguntando agora, Alexandre, mas isso não é óbvio? Quando as pessoas investem na bolsa de valores, não é para ter lucro? Sim e não. Não fica comigo aí que eu vou te explicar. Hoje nós vamos falar sobre com essa mentalidade o dentista investe e ganha, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? E já antecipando um pouco aí o nosso encontro, que a gente vai falar muito sobre uma mentalidade de investimento que talvez vocês tenham pouco contato, se você já investe, pode ser que você tenha um pouco mais, mas assim, vai ter um monte de mindset aqui, beleza? Eu gosto muito de largar conhecimento e quando vocês participam, a coisa pega fogo. Então, anota aí qualquer dúvida que você tenha sobre o tema investimentos e já vai me perguntando por quê? Porque tudo que você puder trazer de dúvidas, trazer de informação dos seus desafios, das suas dificuldades, tem toda a relação com o tema. Por quê? Porque é a mentalidade. E é a mentalidade que faz com que a gente evolua aí nos investimentos, tá bom? Então vamos lá. Bom, olha só. Quando eu comecei a investir, eu comecei sem base nenhuma, para falar a verdade. Eu comecei a investir através da previdência privada. Foi a minha primeira experiência não colocando dinheiro na poupança. Eu sempre fui meio desorganizado financeiramente, né, na minha outra versão, mas eu dei meus primeiros passos no mundo dos investimentos justamente pela previdência privada. Bom, na época, o meu gerente, ele falou o seguinte, ó, Alexandre, você precisa garantir o seu futuro, né? E para mim aquela era a saída. Por quê? Porque na minha vida de dentista, na correria, no meu despreparo, eu não entendia nada sobre o que aparecia na televisão, IPCA, CDB, Selic, aquelas coisas, e eu confiei nele, né? E eu acho que essa é o primeiro caminho de muitos colegas aí que também começam a investir, confiar na previdência privada. Esse foi o meu primeiro passo. E por que eu estou contando isso? Porque quando eu fiz a previdência privada, pensando em garantir o meu futuro, o que foi que aconteceu? Dentro lá da previdência privada, tinha uma parte que era investimento em ações, multimercado. E aí eu já perguntei para o gerente, né? Eu falei, rapaz, isso aqui não é arriscado, não? E aí ele falou assim, não, porque senão não vai ter rentabilidade e tal, não sei o que, aquela coisa toda. O fato é que como eu comecei ali meio que indiretamente a investir em ações, aquilo ali abriu uma janelinha para que eu me interessasse por uma coisa que estava completamente fora do meu radar, que era o investimento na bolsa de valores. Calma, que a gente vai chegar aí na parte da mentalidade. Eu estou preparando o terreno para você ver como é perigoso a gente ir por uns caminhos mesmo que a gente não conhece. Aí, olha só, apareceu um curso em que falava assim: aprenda a fazer trade na bolsa de valores. Aprenda a fazer trade na bolsa de valores. E aí eu pensei, bom,
Já que eu já estou investindo, vou tentar ver aí como é esse lance. Só que a minha mentalidade era uma mentalidade de quê? De especulação. Aí você pode perguntar, pô, Alexandre, mas como é isso? Como é isso? O que é mentalidade de especulação? É a mentalidade de ganho, é a mentalidade de levar vantagem, é a mentalidade de não acumular, é a mentalidade de comprar e vender as coisas para ter lucro. Aí você pode estar me perguntando agora, Alexandre, mas isso não é óbvio? Quando as pessoas investem na bolsa de valores, não é para ter lucro? Sim e não. Não fica comigo aí que eu vou te explicar. A bolsa de valores, e é a primeira sacada que eu quero te dar hoje de noite é essa. A bolsa de valores, anota aí, não é um local onde você vai tirar dinheiro. O dentista, quando ele vai para a bolsa, tem que ir com a mentalidade certa. E qual é a mentalidade certa? Não vou para a bolsa para tirar da bolsa. Então, o que que você vai fazer na bolsa de valores? Você vai plantar. Plantar. Plantar o que, Alexandre? Plantar a semente do seu patrimônio e da sua tranquilidade financeira. Deixa eu te explicar uma coisa. Pode não estar no seu radar hoje, pode não estar no seu campo de visão. A realidade que investir na bolsa tem para gente de possibilidades de ganhos. Pode não estar no seu radar a realidade da facilidade que é você se tornar sócio de empresas com um apertar de botão. Pode não estar no seu radar a facilidade de você sair de coisas que você não gosta, de você deixar de ser sócio apertando um botão. Só que esse tipo de oportunidade tem que estar no seu radar. Porque para a gente, dentista, nós precisamos ter alguma renda que não seja trabalhando no mocho. Faz parte da característica do nosso negócio. Só que ninguém ensina isso para a gente. Buscar uma saída. Não adianta a gente só ficar trabalhando o tempo todo. Não é sustentável no longo prazo. Por isso que eu defendo tanto os investimentos. E eu estou falando de bolsa de valores agora, porque o tema é esse, a mentalidade de investidor na bolsa. Mas, se você usar isso para renda fixa e para outras coisas, funciona da mesma maneira. Nossa profissão é insustentável fisicamente no longo prazo. Vocês concordam comigo? Escreve para mim aí. Você acha que no longo prazo a odontologia é sustentável para o dentista? Como vocês veem o futuro de vocês? Conta para mim aqui, escreve. Qual é o seu medo? Qual é o seu desafio? Aonde é que te trava? Escreve para mim. Porque hoje o tema, a gente está destrinchando mentalidade de investimentos. E a mentalidade de investimentos é o que constrói riqueza. Essa é outra sacada que eu vou passar para vocês hoje aqui, tá? A riqueza, ela não vem antes da mentalidade de investimentos. A riqueza vem depois. A liberdade do dentista, ela não acontece depois que você ganha dinheiro. Você não vai ficar rico antes de chegar à sua mentalidade. Não é assim. É a sua mentalidade que vai construir a sua riqueza. Então, por isso que o tema hoje é tão importante, porque construir a mentalidade certa faz um bom investidor. Vocês estão pegando o que eu estou falando?
Quando a gente vai para a internet, quando a gente coloca lá quer investir, ou recebe a percepção de várias pessoas que a gente conhece que investe e tal, às vezes chega uma mensagem dizendo assim: compre ações baratas e venda cara. Aí você vai ter lucro. Ainda é muito divulgado isso. E esse é um jeito de investir. Mas é o jeito para o dentista? A gente tem tempo de acompanhar o mercado? Se você está achando essa conversa um pouco avançada, me pergunta para eu poder assentar, tá bom? A gente aqui tem muitos colegas assistindo, então, assim, nem todo mundo está um pouco ajustado, mas eu quero passar a mensagem e eu não quero que você flutue. Pergunta, tá bom? Pergunta, porque eu tenho o maior prazer de te explicar o que eu souber, porque eu quero realmente que você invista da forma certa e forme o seu patrimônio com consistência. Combinado? Então, voltando. Então, muita gente ainda fala assim, pô, não, mas você compra ação barata e vende cara. Essa é uma mentalidade de especulação. Especulação. Essa é uma mentalidade de você querer ganhar vantagem, de você querer tirar dinheiro da bolsa de valores. Só que especular na bolsa é uma ótima forma de perder dinheiro. Pô, Alexandre, como assim? A bolsa de valores é feita para plantar a semente do seu patrimônio, não é para tirar. Você não acha que lá tem um monte de profissionais ansiosos por amadores que estão se arriscando? Você não acha que tem um monte de profissionais do mercado que ensinam um monte de coisa, um monte de estratégia para que você erre e alimente o mercado? Ó, tá na cara. Não existe dinheiro fácil, não existe almoço de graça, tá certo? E aí você pode me perguntar, tá bom, Alexandre, mas aí eu faço o quê? Você está me dizendo que o negócio é arriscado? Bora mudar a chave? Vou mudar sua chave agora, ó. Muda a chave. Se eu disse que a Bolsa de Valores é um lugar de plantar, o que que você vai fazer lá? O que que um dentista vai entrar dentro da bolsa? O que que ele vai fazer? A Bolsa de Valores é o melhor local para o dentista ter outros negócios. Presta atenção no que eu estou te falando. Às vezes, a gente complica demais a nossa vida. Eu mesmo, quando eu estava atendendo, porque hoje eu não atendo mais, eu me dedico 24 horas ao Dentista Tranquilo Invest, a estar ajudando vocês. Mas, quando eu estava atendendo no Brasil, eu ficava pensando, pô, rapaz, minha coluna já não aguenta mais. Meu ombro já não aguenta mais. Até quando eu vou conseguir ficar aqui trabalhando? Essa era uma questão. A odontologia cobra o preço. Ela não aceita desaforo. Ou você se prepara direito, tem a mentalidade certa, ou paga o preço, tá? Vocês sabem disso. Então, aí eu ficava matutando aquilo e pensava assim, pô, e se eu abrir um restaurante? E se eu abrir, sei lá, vamos dar um exemplo, um restaurante, né? Já cogitei uma pizzaria. Quer ver uma coisa que eu quase abria? Um restaurante de sushi, porque eu faço sushi. Então, presta atenção. Quando você está dentro do seu consultório, trabalhando, entregando ali a odontologia que você sabe que você ama fazer, e você pensa assim, ah, eu preciso aumentar minha renda, eu preciso ter um plano B. Você precisa entender que uma das coisas mais arriscadas que você pode fazer é abrir um outro negócio.
É muito arriscado. Você vai abrir qualquer coisinha, você vai gastar uma fortuna, só que você tem que colocar energia naquilo para dar certo. A bolsa de valores é um dos melhores locais para você ter outros negócios. Por quê? Porque você pode começar com pouco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode se tornar sócio de empresas altamente bem geridas, altamente lucrativas, com uma ótima performance ao longo do tempo, confiabilidade, apertando um botão. Você se torna sócio dessas empresas apertando um botão. E quando essas empresas derem lucro, você recebe o lucro sem estar trabalhando nelas. Você entende que nessa mentalidade você eliminou a especulação e você incorporou a mentalidade de sócio? Você percebe que, como dentista, não existe oportunidade melhor de você diversificar seus ganhos do que ser sócios de outras empresas, apertando um botão? Responde para mim aí. Então, essa é a minha batalha. Essa é a minha batalha. A minha luta é estar aqui compartilhando esse tipo de mentalidade com vocês. Por quê? Porque, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma mentoria com um colega. E o colega, cheio de sonhos, cheio de vontade, sabe? Mas cheio de crenças, tá? Cheio de crenças. E eu falava assim, cara, olha só, você precisa começar a pensar em preparar o seu futuro. Ele falou, tá, Alexandre, mas e aí como é que eu faço? Aí eu falei, ó, vamos bolar uma estratégia aqui para você? Faz o seguinte, ó, vou te passar o passo a passo. Aí vocês peguem essa sacada aí também para a gente trocar ideia, tá bom? Olha só. Eu falei, velho, você tem dívida? Aí ele falou, tenho, mas estou quitando, faltam 10 parcelas. Eu digo, pronto. Então, olha só. Você tem reserva de emergência? Aí ele falou, não. Eu falei, tá. Então, tá sobrando dinheiro? Ele falou, olha, Alexandre, dá para sobrar uns 2, 3 mil aí por mês. Eu digo, beleza. Qual é o primeiro passo? Vamos na sequência aí do investidor. Primeiro passo, velho, é você fazer a sua reserva de emergência e pagar a dívida. Vai quitando as últimas prestações, diminuindo juros, mas vai fazendo reserva de emergência. Aí já começa a primeira crença. Aí ele disse assim, quanto de reserva de emergência? Eu falei, olha, 6 meses do seu custo de vida. Ah, meu Deus, tudo isso não é possível? É muito dinheiro, eu não vou viver. Como é que eu posso? Eu digo, meu irmão, se você encravar a unha do dedo, você não trabalha. E se você não trabalhar, você não ganha. E aí vai ficar como sua família. Você tem filho? Tenho 2. E aí, faz como? Aí ele falou, rapaz, aí eu vejo. Que vejo, cara? Que vejo? Não tem vejo. Se você não tiver reserva de emergência, o imprevisto que vai acontecer vai lhe endividar mais, porque você vai ter que pegar dinheiro de onde? Ou você vai vender alguma coisa que você tem, ou você vai ter que pegar emprestado do banco. Vocês entendem a importância disso? Escreve para mim. Escreve para mim aí. Aí ele falou, rapaz, é mesmo. Eu digo, cara, não tem como. Calma que ainda tem um monte de história dessa mesma mentoria, viu? Eu falei, cara, não tem como você ficar desguarnecido. Pô, Alexandre, mas deixa eu fazer o cálculo aqui. Se eu vivo com, deixa eu ver aqui, vamos dar um número, 5 mil, 6 vezes 5, 30. 30 mil reais.
eu vou ter que ter isso parado. Eu falei, você topou ser dentista. Na hora que você topou ser dentista, você tem que entender que você precisa seguir as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? É você ter lastro. Não tem dentista sem lastro. Se você não tiver lastro, você é vulnerável. Se você é vulnerável, você acontece alguma coisinha ou não acontece com ninguém? Não tem imprevisto com ninguém? Comigo tem. Com todo mundo tem. Na hora que acontece, você usa aquilo. Aí ele, não, tudo bem, tudo bem. Vamos para o próximo passo. Eu digo, tá certo. Vou fazer minha reserva de emergência. Beleza. Ele falou, Alexandre, é o seguinte, me explica aí esse negócio de fundos imobiliários. Eu falei, pô, velho, eu adoro fundos imobiliários. Aí ele perguntou assim, sim, mas eu não entendo nada, como é que é isso aí? Aí eu falei, veja bem, fundos imobiliários é um investimento que a gente faz dentro da Bolsa de Valores, num ambiente seguro, onde você investe em imóveis, indiretamente, né? Você se torna dono de imóveis, e você recebe aluguéis mensais daqueles imóveis. De forma segura, porque existem critérios na hora de você escolher, né? Aí ele falou, beleza, me fale mais. Se ligue na crença, tá? Aí ele falou, me fale mais aí sobre fundos imobiliários. Eu falei, olha, hoje em dia, vamos dar uma média, mas uma cota de um fundo você compra por R$100. Aí ele, legal, barato. E você ganha quanto? Eu digo, em média, tá aí rendendo 70 centavos. Só isso? Mas eu olhei para ele e falei assim, cara, com R$100 você quer ganhar quanto por mês? Ele falou, mas 70 centavos é muito pouco. Aí eu falei, calma, 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 que a gente precisa ajustar essa mentalidade. Calma. Sua mentalidade está um pouco distorcida. Senta aqui, ó. Você está sentado no mocho, trabalhando, atendendo paciente, se estressando. Separou um procedimento lá, colocou R$100, aplicou. Aquilo vai lhe dar 70 centavos todos os meses. Você concorda comigo que já são 70 centavos que você não precisa produzir mais? Aí ele parou assim, né? Aí ele começou a fazer conta, né? Normal. Ele falou, bom, então, se eu colocar 1.000, já são R$7. A mentalidade girando já. Aí ele já estava começando a ver a oportunidade, né? Ele falou, bom, se eu colocar 1.000, eu já recebo 7 todo mês. Eu digo, exatamente. Certo. E quando eu tiver 10.000, quer dizer que eu vou receber R$70. Eu digo, exatamente. E aí ele foi evoluindo. Então, quer dizer que vai chegar um momento aonde eu vou ter uma quantidade que já compra uma cota todo mês? Eu digo, exatamente. Ele falou, cara, então quer dizer que ao longo dos anos, se eu for comprando isso todo mês, eu vou recebendo aluguel todo mês? Eu digo, exatamente, cara. Ele falou, por que ninguém fala dessas coisas pra gente? Porque o sistema não quer que você enriqueça. Aí ele ficou parado assim, pensando, não quer como? Rapaz, olha só. Pessoal, escreve para mim aí. Vocês conhecem fundos imobiliários? Alguém já investe nisso? É uma novidade total? Participem, mandem aí a sua dúvida, que eu teria o maior prazer de compartilhar as respostas que eu sei e consigo explicar, tá bom? Mas eu não quero que vocês saiam daqui com dúvidas. Eu não quero que vocês saiam daqui com algum tipo de dúvida sobre isso. Eu quero que vocês evoluam, tá bom? Você entendeu como é o processo? Entra na bolsa, escolhe, e é por isso que é importante ter critérios. Tudo na vida tem que ter critérios. Você não vai escolher um curso de pós-graduação para você investir, fazer a sua pós, investir na sua carreira, aprender alguma coisa, se você não conhece
a estrutura, o professor, a metodologia, você tem que ter critérios, não é verdade? Então, aí depois que você tem critérios, você escolhe os fundos, tá? Então, qual é o lance? A partir do momento que você escolhe os fundos imobiliários, escolhe dentro dos seus critérios, você começa a comprar e começa a receber todo mês, e depois você, o que recebe, compra mais. O que recebe, compra mais, compra mais, compra mais, compra mais. Isso vai fazer numa bola de neve. Essa bola de neve que vai se juntando de floquinho em floquinho, de 70 centavos em 70 centavos, vai te libertando no longo prazo. Aí, o colega que eu estava dando a mentoria falou outra crença. Ele falou, Alexandre, mas vai demorar muito. Eu não vou viver desse jeito. Eu falei, cara, esquece isso, pelo amor de Deus. Não é assim que se pensa. Não tem plano B, cara. Não tem plano B para gente que é dentista. Se você já não, se você nasceu em berço de ouro, é uma coisa. Você tem que aprender agora a gerir o seu berço de ouro. Se você não nasceu em berço de ouro, você tem uma oportunidade. Mas se você não incorporar isso, velho, não tem plano B. É no futuro o governo chegar para você e dizer assim: toma aqui o seu salário mínimo e vive com ele, doutor. Estou falando alguma inverdade? Não. Se receber, né? Não tem plano B, não tem plano B. Eu vi lá atrás isso quando minhas costas começaram a doer, e aí meu ombro começou a doer, e eu falava assim: eu vou tirar dinheiro de onde? Eu tenho que ter plano B. Não tinha. Aí eu vou empreender em alguma outra coisa. É perigoso. E olha que eu tenho um jeito para isso, mas eu falei: não, eu quero alguma coisa simples, desburocrática, que eu resolva logo. Então eu tive que criar, estudar, sabe, participar de cursos, fazer mentorias para desenvolver uma mentalidade de acúmulo de patrimônio, que é isso que eu estou passando aqui de bandeja para vocês, tá bom? De bandeja. Quem foi que disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo? Simplesmente Einstein. Einstein falou isso. Einstein disse isso, e olha que Einstein costuma não errar. Até hoje estão comprovando experimento científico deles. Eu gosto dessa área também. Mas olha só, Einstein falou: os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Por quê? Porque ele é exponencial. Vou explicar. Quando você investe, você começa devagarzinho, mas depois não é 1 mais 1 é igual a 2. É 1 mais um pouquinho do que 1 gerou. Aí você vai ter 2 e alguma coisa. No outro mês, não vai ser 2 mais 1 é igual a 3. Não. É 2 mais um pouquinho do que o 2 gerou. Isso vira uma explosão depois de um tempo. Eu fiz um cálculo, eu estou preparando a aula para o Invista Dentista, e aí eu fiz um cálculo que eu vou apresentar lá na aula de uma simulação de juros compostos. E eu fiz o cálculo seguinte: uma colega que se formou com 25 anos, e aí ela começou a colocar ali, começou a receber o primeiro dinheiro dela, e ela começou a colocar ali R$ 500 por mês. Depois de 10 anos, no encontro da turma, ela que investia R$ 500 por mês, ganhando 1% ao mês, que até Tesouro Direto está dando isso hoje, ia ter ali os seus 115 mil. Presta atenção nisso. Em 10 anos, ela ia ter lá 115 mil. Aí você fala, 115 mil não resolve a vida de ninguém. Mas ela, com a mentalidade correta,
ela sabe que ela está só no começo da jornada dela. Ela está só no começo. Aí ela continuou investindo R$ 500 por mês. Depois de 20 anos, e 20 anos passa assim. Eu tenho 20 anos de formado. Comecei ontem. Foi ontem que eu saí da faculdade. Imagine ela com 45 anos, digamos que ela se formou com 25. Ela já ia ter R$ 500 mil. R$ 500 mil. Aí você fala, putz, 45 anos, R$ 500 mil, já ajuda bastante, né não? Quem não quer ter 45 anos com R$ 500 mil investido? Começando lá atrás com R$ 500. No terceiro encontro da turma, com 30 anos, ela já vai estar com R$ 1.700.000. Isso se ela poupar 500 por mês. Isso se ela receber 1% ao mês. Então, pessoal, mentalidade de investimentos tem 3 fatores. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Mentalidade de investimento tem 3 fatores. Tempo, capacidade de poupar, de investir e a rentabilidade. Vocês nunca esqueçam o que eu vou falar agora. Rentabilidade dos 3 é o menos importante. Espera aí, Alexandre. Agora eu não entendi nada. Como é que rentabilidade é o menos importante? Vamos lá. O que está no seu controle? Você é um dentista que está começando a investir. O que está no seu controle? A capacidade que você investe está no seu controle? Tá. Você pode investir R$ 500, mas se você se organizar, vai começar a investir 1.000. Se você se organizar mais, vai começar a investir 1.500, 2.000, 3.000, enfim. Isso está no seu controle. Inclusive nada, né? Não investir nada e não se preparar também está no seu controle. Beleza? O tempo está no seu controle? Está no seu controle. Por quê? Porque se você é um dentista que começa a investir, coloca lá R$ 1.000 todo mês, vai colocando. Ah, mas surgiu alguma coisa aqui que, pô, eu vou tirar esse dinheiro daqui e vou gastar. Eu quero fazer uma viagem. Você acabou de destruir os juros compostos. Percebe? Por quê? Porque você não deu tempo para eles crescerem. A mentalidade não está ajustada. E aí você se sabotou. Você sabotou a sua formação de patrimônio. E isso faz com que você continue no mocho por mais tempo. Então, o tempo é muito importante e ele está sobre o seu controle. Ele está sob o seu controle. Aí vem o terceiro fator, que é rentabilidade. Rentabilidade não está sob o seu controle. Como assim? Olha só. Se você investe em algo que, por exemplo, se você investe num tesouro direto que é definido por uma taxa que o governo estabelece, a Selic, por exemplo, você controla a Selic? Não. É o governo que controla. Você controla a taxa de inflação? Não. É a economia que define. Você define quanto é que vai crescer uma empresa no ano? Não. Então vocês percebem que a rentabilidade dos 3 fatores de um dentista investidor é a que nós não temos controle, mas é a que a gente mais se preocupa.
Quando a chave da mentalidade vira, você entende que, bom, independente do que aconteça nos próximos anos, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? A minha parte é poupar, investir e escolher bons ativos que gerem renda e juros compostos. Essa é a minha parte. Por quê? Se os juros subirem ou descerem, eu não tenho controle. Então, eu vou focar no que eu tenho controle. Então, uma outra coisa que você tem controle na formação do seu patrimônio, da sua libertação como dentista, na sua tranquilidade financeira do futuro, você tem capacidade de ganhar mais. Colega, pega essa. Você tem capacidade de ganhar mais. Tem. A odontologia tem uma vantagem que é o seguinte: a gente reclama muito que é uma profissão instável, a gente reclama muito que a gente não tem previsibilidade, mas, em compensação, olha só, a odontologia, ela não tem teto de ganho. Não tem um teto que você fala, daqui eu não passo. Não. Você pode ganhar mais. Então, dentro da minha filosofia, junto à odontologia, eu divido a odontologia em 3 pilares. Presta atenção, vê se não faz sentido. Primeiro pilar, técnico-científico. O que é isso, Alexandre? Velho, o que a gente faz? Ciência na boca de alguém. A gente pega a ciência e entrega resultado. É isso que a faculdade, as pós-graduações ensinam. Ponto. Isso é fundamental para a gente começar a nossa profissão. Beleza. Ponto 2, segundo pilar. Gestão e marketing. Por quê? Não adianta você ser o craque da harmonização facial, você ser o cara da prótese, você ser o melhor ortodontista do mundo, se você não sabe vender o que você faz. Ponto. Concorda? Não adianta. Se você fizer curso, ser super bom naquilo, mas não souber vender e gerir o seu negócio, não vai ter lucratividade. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é investimentos e inteligência financeira. Se você não tiver inteligência financeira, você vai seguir o seguinte ciclo, ó. Trabalha, ganha e gasta. Trabalha, ganha e gasta. Trabalha, ganha e gasta. E o tempo vai passando. Trabalha, ganha e gasta. Aí você fala, já sei. Eu vou fazer uma outra especialização, porque aí eu vou ganhar mais. Porque além de ortodontia, eu vou fazer tal coisa. Trabalha mais, ganha mais e gasta mais. Trabalha mais, ganha mais e gasta mais. Falta o quê? Inteligência financeira. Inteligência financeira. Aí você pergunta assim, Alexandre, como é que você sabe disso? Fiz 3 especializações. 3. Pensando que isso vai resolver meu problema. Entendeu? Que a chave teve que virar de dentro para fora em mim. Eu sou que nem você. Eu sou dentistão mesmo, especialista, ultra especialista de mocho, de dedo molhado de saliva. Então, eu estou falando para vocês aqui, não é, sabe, não é da minha cabeça, é do campo de batalha. Quando você entende os juros compostos, você entende que você está numa profissão maravilhosa, que você só precisa saber qual é o parafuso que você precisa ajustar. Então, por exemplo, vou te contar a história de um mentorado meu, tá?
Ele começou comigo devendo 20 mil reais em cheque especial, em um monte de coisa. Aí ele falou, Alexandre, socorro, socorro, velho, socorro, eu faço o quê? E aí a gente começou um trabalho, ele tinha muita vontade. Por quê? Porque a situação financeira dele já vinha se agravando e já estava afetando muito o casamento. Sabe quando a esposa já esconde dinheiro? Ele falou, cara, minha esposa já está escondendo dinheiro. Ela já não confia em mim. Eu não sou mais um cara de referência. Eu não sou mais um cara que inspira confiança. Cara, eu vou perder meu casamento. E aí eu falei, calma, bora acertar isso. E aí eu vi no brilho do olho dele que ele estava super empolgado para poder se transformar. E aí a gente começou, né? Começou a mentoria, foi ajustando as ferramentas, tudo. E eu quero chegar na parte do segundo pilar, que é a gestão e marketing. Começou a pagar as dívidas, eliminou um monte de taxa que pagava desnecessária. Em 3 meses, quitou as dívidas e já estava com 15 mil na reserva de emergência. Ele trabalha com prótese, então, ajustando algumas coisas, ele começou a ter muita lucratividade. Mas aí surgiu uma possibilidade, porque, olha só, quando você começa um processo de transformação, você não para mais, porque você começa a se conectar com pessoas que estão querendo crescer também. E aí ele falou, me mandou um WhatsApp, né? Porque os alunos têm todos o meu WhatsApp e o contato é pá, 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 é rapidão. E aí ele falou, Alexandre, me dá um conselho. Aí eu falei, fala aí, cara. Ele falou, velho, eu tô precisando ganhar mais. Eu digo, segundo pilar da ontologia. Ele falou, surgiu um curso de uma mentoria de gestão e marketing para dentistas. Eu falei, massa. Ele falou, ó, velho, mas custa 8 mil reais. Aí eu pensei, parei com ele e falei assim, cara, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. A mentoria vai lhe dar retorno? Em quanto tempo? Você entende que quando você faz uma mentoria com alguém que vai lhe ensinar gestão e marketing, você, usando aquilo, às vezes em um mês você tira aquilo, porque a nossa profissão não tem teto. Não tem teto. Você pode ganhar quanto for. Ele parou assim, ele falou, velho, mas eu nunca paguei um curso tão caro. Desconsiderando as especializações que a gente paga devagarzinho, ou algumas outras, né? No caso dele, era de vez, assim. Aí ele falou assim, vou pagar. Eu falei, se fizer sentido para você, dê esse passo. Ele deu, e ele falou que em 2 meses pagou a mentoria. Mas o que eu quero passar dessa conversa para vocês é o seguinte. Primeiro, o seu problema é a solução. Para no consultório, olha no espelho e pensa assim: todos os meus problemas foram causados por mim e eu sou a solução. E eu preciso de ajuda. Tenha a humildade de olhar no espelho e falar: eu preciso de ajuda. Aí você começa a analisar qual é o seu problema. No caso desse colega, ele não sabia vender. E ele falou para mim assim, Alexandre, eu não sei vender. Eu tenho vergonha de cobrar do paciente. Eu tenho pena do paciente. Enfim, coisas que muitos dentistas têm e eu entendo porque a gente tem um coração enorme. Se ele identificou esse ponto, olha e fala: eu preciso de ajuda nesse ponto. E vai atrás. É assim que se faz. E aí você começa a andar com pessoas que lhe fortalecem naquela deficiência que você tem. E aí aquela onda vai te levando. E aí você cresce. Faz sentido, pessoal? Faz sentido?
Nos investimentos é a mesma coisa. Não adianta nada você pensar, pô, agora eu vou montar meu patrimônio, agora eu vou começar a investir, agora vai, se você não tiver conhecimento. Vai fazer besteira, não tem jeito. Sabe? Eu comecei assim, eu comecei essa aula de hoje assim. Então, é muito importante que a gente, pegue na mão. A gente não vai sozinho para canto nenhum. A gente precisa de grupo, né? Aquela coisa, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, você vai em grupo, com pessoas que têm a sua mesma mentalidade, a mesma pegada. Por quê? Porque aí a gente, se ajuda, né? Eu não estou aqui por acaso. Você fala assim, pô, Alexandre, você é dentista? Sou. Deixa eu contar um pouquinho quem eu sou, né? Porque pode ser gente, pessoal novo, a página disparou, né? Eu comecei com 0, a gente já está chegando em 1.500 colegas, pô, tudo dentista. Eu sou Alexandre Carvalho, eu sou dentista, sou formado pela UFBA, na Bahia, sou especialista em orto, implante e radiologia, tenho 2 clínicas no Brasil, atualmente eu moro em Portugal, onde eu faço um mestrado, revalido meu diploma, mas a minha paixão hoje é a minha vocação, que é dar aula, é estar com vocês, é poder alavancar a carreira de vocês. Aí você pode pensar assim, tá, Alexandre, então é ir para a live e falar. Não, galera. Nessa transição de carreira, e aqui eu estou passando um pouco dos bastidores de uma transição que eu estou vivendo, eu transformei a minha carreira de dentista, né? Eu sou um pouco dentista por causa do mestrado que me puxa, mas a minha vocação de dar aula, de falar sobre uma coisa que transformou a minha vida, que foi organização financeira, investimentos, e esclarecer isso para vocês é a minha paixão hoje. Mas eu não consigo fazer isso sem um grupo. Então, eu participo de mentorias para quê? Para me aprimorar numa coisa que eu não sei, que é o quê? Isso aqui tudo. Percebe que eu não sou blogueiro? Eu sou um professor falando de Portugal para colegas do Brasil inteiro e tentando ajudar vocês numa coisa que eu não sou treinado. Por isso que eu preciso estar num grupo que me impulsione. Eu não sou professor de marketing, eu sou um entusiasta do marketing, tá bom? Mas eu não sou professor de marketing. Porém, eu vou te falar uma coisa aqui, que, galera, isso aqui que eu vou falar aqui, mudou a chave, e se fizer sentido para vocês, eu quero que vocês comentem e, por favor, compartilhem. Podem compartilhar com um aviãozinho e pode compartilhar falando amanhã para outros colegas, mas olha só. Quem que ganha mais? Quem que ganha mais? O porteiro da empresa ou o vice-presidente da empresa? Não vou colocar nem o presidente. Quem que ganha mais? O porteiro ou o vice-presidente? A resposta é: quem ganha mais é o vice-presidente. Aí você fala assim, claro, Alexandre, óbvio. Por quê? A resposta mais óbvia qual é? Escreve para mim. Por que que o vice-presidente ganha mais do que o porteiro? Porque ele tem mais responsabilidade, será? Será? Vou te falar. Olha só. E a gente está falando de marketing, hein? Percepção, tá? Olha só. O vice-presidente da empresa ganha mais do que o porteiro porque ele é mais difícil de ser substituído. Não esqueça isso.
Sempre ganha menos quem é mais fácil de ser substituído. Então, seja um dentista difícil de ser substituído pelo seu cliente. Seja um dentista que, quando o seu cliente pensar assim, eu vou mudar do dentista, ele não veja razão. Ele fala, não, você é maluco? Como é que eu vou substituir esse cara? Então, quem ganha mais, pessoal, é quem é mais difícil de ser substituído. Sempre é assim. Se você trabalha no consultório de alguém, se você começou agora, se você participa de alguma equipe, reflita sobre isso. Eu sou difícil de ser substituído, substituída. Entenda, não é que ninguém é insubstituível, não é isso. Pelo contrário. Mas a gente tem que ser difícil de ser substituído. Percebe? Se você aplicar essa filosofia junto com técnicas de marketing, técnicas específicas para isso, você vai valer mais no mercado. E eu quero falar uma coisa para vocês que é o seguinte: pega isso também. Pega isso também. Você não precisa de muito paciente. Você só tem 2 mãos. Se você trabalhar demais, você vai acabar seu corpo. Você não precisa de muito paciente. Pessoal, vamos ajudar o dentista tranquilo? Escreve aí e compartilha essa frase nos seus stories para a gente ajudar essa causa, tá bom? Porque você ajuda os colegas e o dentista tranquilo também. Você não pode ser substituído na cabeça do seu cliente, tá? E você só precisa vender mais para o mesmo paciente durante muito tempo. Perceba, se você atende seu João hoje, seu João chegou no seu consultório, aí você vê que ele não tem muita coisa para fazer. Tá bom. Você faz o que tem que ser feito, cativa o seu João, para o seu João trazer a esposa, para o seu João voltar no ano que vem para fazer a radiografia, para acompanhar, para poder fazer a limpeza. E aí ele traz a filha, o neto. Você não precisa estar alucinado atrás de novos pacientes. Você só precisa tratar como um rei quem chega na sua sala. E vender para ele várias vezes. E vender para a família. E vender para eles durante 30 anos. É assim. Ridiculamente simples, mas é assim. É se tornar insubstituível na cabeça do cliente. Tá certo? Eu conheço pessoas, olha, pega isso também, carrega para a vida de vocês. Você está dentro de uma equipe cheia de dentistas. Em vez de ter uma mentalidade de equipe, não. Tem gente que tem mentalidade de aquário. Sabe quando você coloca um aquário na cabeça e fica respirando dentro daquela água ali, bló, bló, bló? Para você, o mundo é aquilo, é a sua mente. Você que é importante. Você que sabe, quebra esse aquário. Cuida de quem está perto. Cuida do outro. Se tem um colega... veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu adoro falar, viu?
se você tá começando, se você já tem um tempo de carreira, e Nayara, ela vai afirmar aí, dê oportunidade para quem está começando. Outro dia eu estava com uma mentorada e ela falou, Alexandre, pessoal, pega essa sacada, viu? Pega isso. Alexandre, eu estou trabalhando demais. Eu não estou dando conta. Como é que eu faço? Eu falei, qual o problema? Não, cara, eu não estou mais aguentando porque é muito trabalho. Eu falei, dá oportunidade para quem está começando. Ah, para quê? Aí a colega disse assim, são meus pacientes, só eu sei tratar. Eles gostam de mim. Só eu sei fazer aquilo do jeito que, sabe, aquele apego. Eu falei, calma, que você só tem duas opções. Ou você desapega, entende que todo esse conhecimento seu, todo esse know-how, toda essa experiência, você pode transferir para um colega que está começando, dar uma chance para quem está começando, e ele vai receber isso com gratidão e vai transferir isso para o seu negócio e vai te dar liberdade. E gradativamente você começar a ficar numa parte mais estratégica do seu negócio e não no campo de batalha, mas a pessoa que está começando vai ficar super grata por você ser o seu mentor da pessoa. Aí ele falou assim, ela falou assim, não, mas aí ele pode tomar meu lugar. Eu digo, putz, deixa de escassez na cabeça, não pode ter escassez na cabeça. Ninguém toma o seu lugar porque você é difícil de ser substituída. Então, esquece isso. Dá oportunidade, porque aquela pessoa que você treina com carinho, com amor, a tendência é a gratidão dela ser transferida e ir te libertando. Aí ela... Como é que eu começo, Alexandre? Eu digo, procura o curso de especialização que você fez. Chega para o seu professor e fala, quem é o seu melhor aluno aí que está precisando de oportunidade? Aí ele vai dizer, é aquele ali. Aí você fala, oi, quer conversar comigo? Tem um negócio para conversar com você. E começa. Tá bom? Então é assim, pessoal, sabe? É assim. Eu queria convidar todos vocês para participar do Invista Dentista. Quem não se inscreveu, se inscreva, tá? Tá o link na bio. O Invista Dentista é o meu curso online gratuito. Para quê? Para a gente começar a transformar a mentalidade para poder depois entrar na mentoria do Dentista Tranquilo Investe, que é, sim, aí a mentoria paga, aonde eu pego a sua mão e trago daqui, ó, do cantinho da tela, e levo até a sua carteira de investimentos, ações, fundos imobiliários, tudo com segurança e simplicidade. Do jeito que a gente está conversando aqui, tá bom? Essa é a minha missão. Quanto mais dentistas eu trouxer daqui para cá, mais eu liberto colegas. Beleza? Então, ó, vamos nessa, todo mundo junto. Olha só, eu sou surfista, Naela sabe disso. E aí, eu não comecei a surfar sozinho, né? Eu comecei a surfar com o professor. E o que que acontece? Eu comecei meio velho, com 30 anos de idade. Então, eu me lembro do professor falando assim, Alexandre, cuidado com aquela onda. E aí eu olhava para lá, para o fundo do mar, assim, e não via nada. Eu falei, professor, que onda? Aquela que está vindo ali. E aí eu olhava, e eu não via o perigo. Aí ele falava, rema para fora que está vindo uma vassoura que vai varrer a gente.
Eu digo, não acredito, eu só vou remar porque ele está dizendo para eu remar, porque eu não estou enxergando nada. Rapaz, daqui a pouco eu olhava assim, e aí começava a subir um tsunami assim, do nada, e começava a crescer, e a gente pum, passava a onda e ela aqui atrás. Incrivelmente, ele via uma coisa que eu não enxergava ainda. Depois, até mesmo de tomar um monte de pancada na cabeça, é que eu comecei a ter a leitura do mar. O surfista desenvolve isso com o tempo, que é a leitura do mar. E é isso que eu quero passar para vocês, percebe? Muitas vezes as oportunidades estão aí na nossa frente. Os perigos também estão aí. Todo mundo quer seu dinheiro, pessoal. Todo mundo quer, o banco quer, o pessoal que vende carro quer. Todo mundo quer que você divida, que pague juros, que pague taxa, que pague um monte de coisa. O perigo está aí. Que consuma, que troque celular, que fala, eu preciso de. Então, você precisa ter a leitura do mar. Você precisa ter a leitura do perigo. Você precisa ver a onda antes dela chegar. Percebe? Você precisa entender que você está ali parado, mas você está à mercê das coisas. Então, quando você tem uma situação ativa, você fala, eu vou fazer acontecer. Eu vou remar para fora para fugir do perigo. Eu vou remar numa onda boa para pegar a onda, porque eu quero pegar essa onda. Quando você tem atividade, você tanto usufrui das coisas, como você também se livra de perigos. E o surf ensina isso para a gente. Tá bom? Então, se tiver algum surfista de plantão aí, você fala aí se faz sentido isso que eu falei. Beleza? Ajudem o projeto Dentista Tranquilo Investe a crescer. E a reciprocidade, vamos colocar um gatilho mental aqui da reciprocidade, da gratidão. Pegue as mentalidades, os pensamentos que eu passei para vocês hoje. Compartilhem e vamos propagar essa ideia. Tá bom? E a gente tá aí. Final do mês tem o Invista Dentista. Inscrevam-se, participem, né? Mande dúvidas, divulguem. E depois, em fevereiro, abrem as vagas para a mentoria. A mentoria do Dentista Tranquilo é pegar na mão, sabe? Se não aprender a investir, eu devolvo o dinheiro todo, ainda dou R$ 500. Essa é a minha promessa. Mas é transformadora. Quem já fez sabe, e essa é a minha promessa, tá bom? Vamos juntos. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Um grande abraço aqui de Portugal.